Olá, alunos. Eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre ciências. Especificamente, hoje nós vamos estudar as páginas 55, 56, 57 e metade da 58. Como o texto é muito grande, eu vou fazer um pequeno resumo da explicação do que vocês têm que entender sobre essa questão dos vasos sanguíneos, que são o que nós vamos estudar hoje. Veja bem, os vasos sanguíneos, eles podem ser caracterizados em três tipos: as artérias, os capilares e as veias, né? Em relação às artérias, o que é que nós temos que entender sobre as artérias? Elas é um tipo de vaso sanguíneo que sai do coração. São vasos sanguíneos que saem do coração e passam por todo o corpo. Essas artérias, elas carregam sangue, né? O sangue que sai do coração passa pelas artérias. E esse sangue, ele é um sangue oxigenado, carregado de oxigênio e carregado de nutrientes, que vai passar por cada célula, deixando os nutrientes e deixando o oxigênio. E em contrapartida nós temos as veias, né? As veias, elas são vasos sanguíneos que também circulam por todo o corpo e vão para o coração, né? Circulam por todo o corpo e vão para o coração. As veias, elas são vasos sanguíneos que estão carregados de sangue venoso. O que seria o sangue venoso? O sangue venoso é um sangue que está carregado de gás carbônico e substâncias tóxicas que o nosso corpo não precisa, né? Então, entre elas duas, entre as artérias e entre as veias, estão os vasos capilares. O que são os vasos capilares? São ramificações de um para o outro, entendeu? Pequenas. Por exemplo, você tem as artérias que são grandes, aí diminui, quando elas vão diminuindo de tamanho, elas são chamadas de arteriolas, e as arteriolas, que são artérias pequenas, chegam a um tamanho bem fino. Esse tamanho bem fino são os capilares. Aí existe aquela conexão entre a artéria e a veia. Depois dos capilares, já para o lado das veias, nós temos as assim chamadas venulas, né? As venulas, e em seguida nós temos as veias. As venulas são veias pequenas. Aí em seguida vem as veias que são propriamente ditas, que são grandes. O que acontece? Os capilares, eles fazem a conexão entre as veias e as artérias. Ali existe uma troca. Por exemplo, quando o sangue oxigenado passa por todas as células, ele deixa oxigênio, deixa nutriente e retira o gás carbônico, e existem as toxinas que vão para os capilares, entendeu? Quando chegam nos capilares, os capilares jogam para as veias, e é por isso que as veias ficam cheias de gás carbônico e cheias de toxinas. As toxinas das veias, elas vão para a bexiga. Quando o sangue passa pela bexiga, elas vão ficar na bexiga para ser eliminado na urina. Já o gás carbônico, ele vai para os pulmões para ser eliminado na respiração, certo? Já na página 56, nós temos aqui a questão do movimento, né, das veias. Mas antes de eu falar do movimento das veias, eu vou falar primeiro do movimento das artérias. Por exemplo, as artérias, elas pulsam. Como assim pulsam? Toda vez que o coração bate, né, o coração, ele bombeia sangue pelas artérias. É tanto que você pode perceber esse movimento no pulso, você vai perceber esse movimento no pescoço, e em qualquer lugar que tem uma artéria, você pode botar a mão, pode botar um dedo, você vai sentir o pulsar do coração, porque é o coração empurrando o sangue para frente, né? Aí o que acontece? Toda vez que pulsa, aí dando aquela circulação, que geralmente está na cor vermelha nos gráficos, que mostra esse tipo de circulação, e o sangue vai sendo bombeado, vai sendo empurrado e vai passando por todas as células. No final, o sangue vai para os capilares, dos capilares vai para as veias. Então, tem que ter essa conexão. O sangue para passar para a veia tem que passar pelos capilares, né? Ao passar pelos capilares, o pulsar do coração não empurra mais o sangue. Então, como isso acontece? Se do lado das artérias o sangue é impulsionado
Pelo coração. E do lado das veias, se o coração não impulsiona o sangue nas veias, o que impulsiona? O que impulsiona são os músculos involuntários do nosso corpo. Toda vez que a gente fala, que a gente caminha, ou que a gente faz alguma coisa, qualquer tipo de movimento, até o simples movimento do corpo, até o simples ato de estar parado pode ocasionar uma musculação involuntária que impulsiona o sangue pelas veias. Lembrando, não é o coração que impulsiona nas veias, e sim os músculos involuntários. Então, o que acontece? Toda vez que o seu corpo realiza um movimento involuntário, às vezes empurram o sangue para cima, né? Aí o que acontece? Muitas vezes pode ocorrer do sangue querer retornar na veia. Então nós temos um processo que acontece da seguinte forma, né? A veia está aqui. Quando o sangue vai ser impulsionado, ela abre e o sangue sobe. Subiu, ela fecha, para que ele não volte. Aí o músculo novamente empurra o sangue para cima. Empurra, ela abre a veia e o sangue vai. Terminou de impulsionar, a veia fecha. É assim que funciona na movimentação do reflexo, né? Temos aqui o seguinte, né? Aí nós temos o sentido do fluxo. Aí nós temos aqui, ó, sangue de volta ao coração. Aí nós temos a válvula venosa e a válvula venosa, em cima e embaixo, que é a válvula que fecha e a válvula que abre. Quando o sangue vai ser impulsionado, abre, né? Aí quando você pensa que o sangue vai voltar, ele vai e fecha. Aqui no caso nós temos, ó, sangue bombeado. Na figura 2 você observa que na parte superior a válvula está aberta. E já na parte de baixo ela está fechada. Por quê? Porque o sangue não pode voltar. Já na figura 3 você tem sangue não retornado. Então, quando fecha em cima, está aberto embaixo para o sangue poder ir para cima, né? Temos logo em seguida aqui o esquema de ramificações dos vasos sanguíneos. Lembra o que eu disse para vocês anteriormente? Ó, temos aqui, ó, o exemplo das artérias. As artérias estão em vermelho porque nós temos o sangue oxigenado. As artérias passam por todo o corpo, levando sangue. Em seguida, passa para as arteriolas. As arteriolas são artérias menores, que se conectam aqui, né, bem aqui no meio com os capilares. Então, aqui nessa parte vermelha só tem o sangue oxigenado cheio de nutrientes. Quando passa para a parte azul, que depois dos capilares vem as venulas, que são veias pequenas, nós temos das venulas passam para as veias. Já na veia, o sangue ele se torna venoso, ele se torna azul, porque ele está carregado de toxinas e carregado de gás carbônico que tem que ser eliminada do corpo. Lembrando, as toxinas vão para a bexiga e o gás carbônico volta novamente para os pulmões. Temos também algumas situações que são as veias varicosas. O que são veias varicosas? Eu posso exemplificar em 3 situações as veias varicosas. Elas podem acontecer nas pernas, elas podem acontecer no estômago e ela pode acontecer no ânus. Quando as veias varicosas acontecem, por exemplo, nas pernas, você tem assim chamadas varizes, que é um mal que acomete principalmente as mulheres. E pode acontecer em homens, mas as mulheres são mais recorrentes por causa da questão do ciclo menstrual, por causa da questão, às vezes, do aumento de peso, então por causa da idade, né? Tudo isso pode ocasionar as varizes, que são protuberâncias, veias que estão dilatadas, veias tortuosas, por assim dizer, né? Ficam aparentemente sobre a pele. Quando essas varizes acontecem nas pernas, são simplesmente mais varizes. Quando elas acontecem no estômago, elas são chamadas de varize esofágica. E quando essas veias varicosas acontecem no ânus, elas são chamadas de hemorroidas, né? Então ela pode acontecer em várias partes do corpo, né? E tem essa questão da má circulação do sangue nas veias, né? Temos a questão da circulação sistemática e da circulação pulmonar. O que é? A circulação sistemática é uma circulação que ela acontece no coração. E que ela também pode ser chamada de grande circulação. E a circulação pulmonar, é uma circulação que acontece nos pulmões, que ela pode ser chamada de pequena circulação, né? A grande circulação, que acontece que é a circulação sistemática, que é a circulação do coração, eu já expliquei, eu vou explicar de novo. Você tem o coração que recebe oxigênio dos pulmões na inspiração. Você inspira, né? Aí o ar entra no seu corpo, aí temos ali o oxigênio no ar. O oxigênio, o pulmão manda para o coração.
o coração manda para a artéria. A artéria carrega todo o sangue com oxigênio que vai passar por todo o corpo. Ao passar por todo o corpo, deixando o oxigênio e nutrientes, ele tira o gás carbônico que leva para os capilares. Os capilares pegam aquele sangue e mandam para as veias, carregado de quê? De gás carbônico e toxinas. As toxinas que estão no sangue venoso vão para a bexiga para ser eliminado na urina. E o gás carbônico vai para os pulmões, para o coração novamente. Chegando no coração, o coração manda o gás carbônico para os pulmões. Aí você expira, você põe o gás carbônico para fora do seu corpo, tá certo? Isso foi a questão tanto da grande circulação no coração, como a pequena circulação que aconteceu nos pulmões. Temos aqui uma questão muito importante, que são a questão da maior artéria que nós temos no coração e a maior veia que nós temos no coração. A maior artéria que nós temos, ela é chamada de aorta. E ela, a artéria aorta, por exemplo, se você levasse um corte na aorta, você morreria em alguns minutos. Por quê? Porque toda vez que o seu coração bombeia, a aorta joga mais sangue. Aí o que acontece? Se você levar um corte ali, fatalmente, em alguns minutos você vai estar morto. Agora, se você levar um corte, por exemplo, em cima de uma veia, que no caso a maior veia do coração, ela é chamada de veia cava. Se a aorta é a maior artéria, a veia cava é a maior veia do coração. Se você levar um corte na veia cava, o que vai acontecer? Você ainda pode se defender. Por quê? Porque são os músculos involuntários que fazem com que aconteça aquele movimento do sangue, que ele seja bombeado pelos músculos involuntários do corpo. O que acontece? Você, parando o seu movimento, aquele pulsar do músculo diminui a quantidade de sangue que é mandada para o coração, logo para a veia. Então você tem chance de poder ser atendido, ser socorrido e se recuperar. Certo? Aqui, na página 58, nós temos a questão aqui da grande circulação e da pequena circulação. Na grande circulação, né, temos a questão do coração, e na pequena circulação a questão dos pulmões. Temos aqui o seguinte: o sangue, novamente vou repetir a questão do sangue com oxigênio é chamado de oxigenado, e a questão do sangue com gás carbônico é chamado de sangue venoso. Aí nós temos aqui o coração, onde você vai observar o seguinte: dos pulmões, esse gráfico que representa os pulmões indo para o coração. Então você observa setas brancas nas artérias vermelhas, é o oxigênio indo para o coração. Já na parte azul, você observa que as setas estão saindo, porque é o gás carbônico saindo do coração e voltando para os pulmões depois de toda a circulação, tá certo? Eu coloquei aqui no quadro para vocês 10 questões para que vocês possam responder. Nós temos aqui, ó. Lembrando que as questões vocês não precisam copiar, basta enviar a resposta escrita, ou só a resposta, ou digitada. Primeira questão: como são chamados as estruturas por onde o sangue passa? Né? Muito fácil. Segunda: quais são os 3 principais tipos de vasos sanguíneos? Então você observa que a resposta da primeira já está na pergunta da segunda, né? E são 3 os vasos sanguíneos, é fácil. Terceira: como são chamados os vasos sanguíneos que conduzem o sangue para fora do coração? Moleza. Como são chamados os vasos sanguíneos que conduzem o sangue para o coração? Né? Então, depois de toda a circulação, passa pelo vaso capilar, aí você já sabe, né? Quinta: como são chamados os vasos sanguíneos que fazem ligações entre as artérias e as veias? Então, de um lado você tem as artérias, do outro você tem as veias, e no meio você vai determinar qual é o nome daqueles pequenos vasos ali. Sexta: como são chamadas as veias varicosas, dilatadas e tortuosas, nas pernas, no estômago e no ânus? Então vocês têm as veias varicosas, elas nas pernas têm um nome, no intestino, no estômago ela tem um nome, e quando ela está no ânus, as veias varicosas têm outro nome. Eu quero os 3 nomes. Sétima: qual a principal artéria do coração e que tipo de sangue ela contém? Tá fácil. Quem é a maior artéria e qual o tipo de sangue que passa por ela. Oitava: qual a principal veia do coração e que tipo de sangue ela contém? Também tá fácil. Dizer o nome da maior veia e qual o tipo de sangue que passa pelas veias. Beleza. Nona: que gás o coração recebe dos pulmões? Ó, fácil demais, né? E décima: que gás o coração envia
para os pulmões. Também está muito fácil isso daí, tá bom?